aí, galera? Pensou que eu tivesse entrado de férias? Se enganou. Aqui não tem férias. Aqui começou, tem começo. Fim não tem. Olha aqui, vem por aí, né? Não tem futebol e tal, mas tem outras coisas. Contratações, treinador. Ó, a galera do Flamengo está na Europa. À procura de um português. Ele não quer outra coisa, quer um português. Para a Grécia, para não sei para onde, para a Polônia. Quer um treinador da polonês, leva aquela Kizira. Ninguém quer o treinador português, esse treinador português que está na seleção polonesa. Ninguém quer ele. Manda ele embora. Aí, de repente, o Flamengo lá se entende com ele. Então, essas procuras todas, nós vamos conversar tudo isso aqui. Tá certo? Agora, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Só no OneFootball você pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Não perca tempo. Baixe já pelo link da descrição ou pelo QR Code que está aqui na tela. E outra coisa, nós vamos fazer, né? Nós vamos fazer uma live, nós vamos anunciar aqui, né? E várias outras programações. E não esqueci não, até o final do ano nós vamos sortear a Bolsa Atleta, da maior fábrica de material esportivo do mundo. Essa nós usávamos em 70. Então, sorteio também. Tá legal? Então, eu tenho recebido muita gente discutindo, né, seleção que ainda não acabou. Ainda não acabou. Tudo bem, a seleção brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Mas eliminatória ainda tem aí. Agora, eliminatória para o Brasil já passou. Já era. Nós já estamos classificados. E aí? Esse aqui vem o problema. Aí começa. Sempre, eu não sei porquê, honestamente não sei porquê, que sempre quando tem argumento, discussão, né, todo mundo exaltado e tal, para falar de seleção brasileira, aí vem a comparação com 70. Por quê? Isso é o que eu queria saber. Aí não, porque a de 70 era melhor. Sim, mas aí alguns começam a botar defeitos na seleção de 70. Eu acho que não teve defeito. Agora, defeito, toda seleção tem, até arrumar tudo. Depois que arrumou, não tem mais defeito. Você partiu, foi campeão. Se aconteceram defeitos, ficaram pelo caminho. Os defeitos ficaram pelo caminho. E a galera foi adiante. Ainda discutem o seguinte: o talento individual no esporte coletivo. Isso é outro problema. Porque o coletivo é sempre o melhor. Coletivo é sempre bom. Às vezes o coletivo ganha do individual ou do talento. Porque normalmente o talento ele enche o peito. Alguns, naturalmente. Lá no final das contas ele não é talento nenhum, mas ele enche o peito e não quer jogar no entrosamento, no conjunto. Ele acha que é ele, deu a bola nele, ele resolve tudo. E não resolve. Então a coisa só funciona como funcionou em 70, em 69 e em 70, exatamente por causa do coletivo e do talento individual agregado ao coletivo. Ponto. Você juntou, como a gente diz aqui de fora, o útil ao agradável. Você tem talentos e tem um conjunto desses talentos. Porque sem conjunto não adianta. Você vai jogar o pedaço que você sabe, eu vou jogar o pedaço que eu sei. Aí, se eu for reclamar com você, você vai dizer, peraí, eu sei jogar, cara. Vai jogar a sua bola aí. Aí eu, não, mas eu também sei jogar. Entendeu? Já tem essa diferença
dentro das 4 linhas pode parar, que não tem mais. E a comparação vem, acho eu, com a de 70, porque a de 70 fez isso. Como em 69 o Saldanha montou um time, quando ele entrou, ele disse assim, olha aqui, vamos parar com tudo isso. O meu time é esse aqui. E meteu o time dele lá. Bem ou mal é o time dele. E ele vai procurar, e ele foi procurar, no meio desse time, os talentos. E o entrosamento desses talentos. Aí tem o conjunto, né? treino conjunto, né? Algumas jogadas trabalhadas, umas jogadas estudadas. Aí o talento é aquilo ali. Por exemplo, a gente tinha uma jogada, um exemplo. Eu toco aqui e entro. Tá certo? Quem desloca recebe, quem pede tem preferência. Então eu toquei aqui e entrei. Tá desenhado. Nós treinamos isso. Você mete a bola e eu vou embora. Tá certo? Aí o que acontece? Eu meto a bola aqui e me meti ali para receber a bola. Você girou e pensou em outra jogada. Tá bem, tudo certo. Tudo certo. Você pensou uma coisa, mas a jogada aconteceu. Então isso é entrosamento. E ali está o talento. Que ele achou que, de repente até, que quando eu toquei a bola e entrei, alguém entrou comigo. Ou na hora dele meter a bola, tinha alguém aí que ia interceptar essa metida de bola. Ele raciocina rápido, girou para fazer uma outra coisa. Está dentro do contexto. E isso é o entrosamento dos talentos. Que não adianta. Por exemplo, o Pelé. Estou no ápice da coisa. O Pelé, ele jogou sozinho? Não jogou. Para ele fazer tudo aquilo que ele fez, e muito bem feito, ele teve 200 auxiliares. Tanto no Santos, quanto na seleção brasileira. O Garrincha, que era outro fenômeno, precisou de uma opção de coisas. Quem tocasse a bola para ele, quem aparecesse para ele lançar a bola, para ele cruzar a bola. Então, o que acontece? O Pelé entrou nesse conjunto. E o Garrincha entrou nesse conjunto. E esse conjunto, esse coletivo, abraçou o cara, ou os caras. Porque senão nada funciona. Por exemplo, nós temos aqui a seleção brasileira de 70, eu já contei aqui várias vezes, ela começou lá em 68, já o corpo. Depois veio o Saldanha, 69, com um esquema. Saldanha era 4-2-4. Quem fazia o terceiro homem era o ponta de lança, ou o Tostão ou o Pelé. Ou às vezes o Edu, ou o Jairzinho. Mas os dois pontas jogavam lá. Porque Saldanha não gostava de ponta atrás. Queria ponta na frente. Por meio do campo era ótimo. Os caras estão lá. Só meter a bola para 2 talentos. Edu e Jairzinho. Tá certo? Ou Pelé e Tostão. Só que o Tostão, na visão do Saldanha, e na visão da parte médica, corria um certo risco por causa daquele problema do olho dele. Então o Saldanha tentou até adaptar o Jairzinho, o Rivelino, aí na ponta de lança. Rivelino disse que não se adaptou no treino que fez e parou. Muito bem. Então o que acontece? Começou a imaginar um monte de coisa. Acabou a eliminatória. O Tostão jogou e tal. Ótimo. Saiu o Saldanha e veio o Zagallo. O Zagallo trocou o esquema. Não gostava de ponta de lança voltando. Podia até voltar. Mas ele queria o terceiro homem, como sempre ele jogou, ele Zagallo, pelo Botafogo, pela seleção brasileira. O terceiro homem vinha da ponta. Paulo César, que sempre fez. Ou ele tentou adaptar o Rivelino aqui. Chamou o Rivelino, o Zagallo conversou com ele e tal. E a adaptação do Rivelino era exatamente daqui, da intermediária para dentro da área, com um chutão forte, que os adversários iriam fechar naturalmente, que eles sabiam
da força que tinha o Brasil, coletivamente e tecnicamente. Então, isso foi, mais uma vez, entrosado, mas com outros valores. Aí é que vem a força do futebol de 70. Que você tirava, por exemplo, o Piazza saiu do meio do campo, na seleção do Zagallo. Seleção do Saldanha ele estava. Saiu, entrou o Clodoaldo. E o Piazza só foi jogar na quarta zaga porque em 2 treinamentos aqui no Maracanã, nem o Joel, que era o outro quarto zagueiro, nem o Fontana jogaram. E o Piazza entrou. Piazza, já vinha jogando há um ano no Cruzeiro como quarto zagueiro, porque o Zé Carlos já tinha entrado no meio. Então ele já tinha essa experiência. O Zagallo colocou ele lá e encaixou com o Brito. E outro detalhe, o lateral esquerdo titular era o Marco Antônio. Marco Antônio machucou lá na Copa. Entrou Everaldo. E aí entrou e ficou. Deu certo, o Zagallo mexeu. O problema do Zagallo. Então, esse time foi modificado, os restantes não, mas o time foi modificado. Né? Por exemplo, na quarta zaga do Saldanha, tinha o Djalma Dias. Era o Djalma Dias. Quer dizer, então, ele foi modificado. Mas você vai entendendo aí que o conjunto é importante, mas o talento tem sempre. E todos esses que saíram eram talentosos. E os que estavam na reserva, e a seleção brasileira, no meu modo de ver, não tem reserva, tem aquele que está jogando, que é o bel prazer do treinador, e aquele que está esperando para entrar, que tem que estar muito mais bem preparado do que esse aqui, para entrar e o nível não baixar. Agora você vê, os talentos eram tantos que as modificações, né, eram naturais. E que dentro do esquema, não afetava o esquema, essa modificação. Esse aqui é o detalhe, vou explicar. Por exemplo, teve um jogo que eu não joguei, 2 jogos que eu não joguei. Jogou o Rivelino no meu lugar e jogou o Paulo César no lugar do Rivelino, fazendo a função que o Paulo César já fazia, né, na própria seleção brasileira e no Botafogo, como terceiro homem no meio do campo. Muito bem. Não alterou em nada o esquema, continua a mesma coisa. E o talento está presente ao coletivo. Muito bem. Teve jogo que eu não joguei e que o Rivelino não jogou. O que aconteceu? Ele pegou o Piazza, que já tinha jogado no meio do campo, inclusive no Cruzeiro, inclusive na seleção do Saldanha em 69, nas eliminatórias, trouxe o Piazza para o meio do campo junto com o Clodoaldo. E o Paulo César continuou na ponta, fazendo o terceiro homem no meio do campo. Alterou em que o esquema? Nada. Alterou em que o coletivo? Nada. Alterou em que a individualidade? Nada. Porque todo mundo sabe jogar aqui. E todo mundo, né, é o talento de cada um dentro desse coletivo. E não afetou em nada. E quem jogou na quarta zaga foi o Fontana, que era 2 zagueiros de área, junto com o Joel e o Brito. Então, essa composição, que é bom a gente dizer, por exemplo, não acontece hoje. Não acontece hoje. Você tirou o Daniel Alves da lateral direita. Não escutei. Qual outro que entrou? Porque o Daniel é talento. Daniel é talento. Quem entrou? Está ali faltando. Não é a mesma coisa. Danilo. É o Danilo. Me disse o Tatu. É o Danilo. Muito bem. Você tirou da lateral esquerda Marco Antônio e Everaldo. Quem hoje é na lateral esquerda, a não ser o Arana? Diz outro. Não tem. Se o Arana sair, tomara que não saia, vai entrar? Vai. É a mesma coisa? Não é. Isso é que eu estou discutindo. Você tira o Neymar da seleção. Cai o quê? 70%.
Aí você pode dizer, bom, mas você, tirando o Pelé, iria cair, vou botar aí, 70%? Vou igualar, 70%? Mas eu duvido que o Roberto, que o Dario não iriam completar perfeitamente isso aí. E eu traria esse 70%, certeza absoluta, esse 70% eu traria para 30%. Sabe por quê? Como em 58 e 62, 58, campeão do mundo, primeiro campeonato do mundo. O Dida era o titular. Moacir, saíram daqui, titulares. Mazola, titular. Sabe o que acontece? Entraram Garrincha, Pelé e Vavá. Tá certo? Muito bem. 62, bicampeão do mundo. O Pelé não jogou. Entrou Amarildo. O nível está lá em cima, tecnicamente falando. E conjunto, coletivo. E o Brasil foi bicampeão. Então, entenderam o que eu quero falar? Então você pode até tirar o talento, mas se você botar outro ali, pode não ser 100%, mas ele vai 70%, porque aí entra o coletivo, entra o entrosamento. Então, eu acho que essas comparações com a seleção de 70, eu acho, né, muito elevado, muito lá em cima, não dá para discutir. Como eu digo sempre, 58 e 62 foram as seleções, estamos discutindo seleções campeãs do mundo, naturalmente. 58 e 62, para mim, foram as melhores até hoje. 58, tecnicamente, foi a melhor. 70, pelo entrosamento, embora os talentos, né, tivessem grandes talentos ali, mas o entrosamento, porque ela foi montada lá atrás, em 68. 68, a estrutura dela estava lá. 69, montaram o restante da estrutura, e em 70, né, essa estrutura foi modificada, mas eu diria de lugar. Você saiu daqui dessa maneira, né, ou dessa maneira, e entrou dessa maneira. Porque dessa maneira Tostão e Pelé, e os dois, Edu e Jairzinho. Já com o Zagallo, foi assim. Continuaram os dois aqui, Tostão e Pelé, e Jair, e veio o Paulo César, ou vieram os dois, Paulo César e Rivelino, trabalhando nesse lado. Mas isso não impedia, e nem impediu, que o Tostão e o Pelé viessem também até aqui, largando o Jairzinho lá para receber os lançamentos, ou direto no Jairzinho. Também é outra fórmula de você, né, movimentar o seu esquema tático. Então, você vê, teve uma jogada na Copa do Mundo, que o Pelé saiu de lá, correndo atrás do cara do meio do campo, passou por aqui, foi buscar o cara lá no bico da nossa área. O que esse cara está fazendo lá? Sabe o que é isso? É o coletivo. O talento, né, à disposição do coletivo. E o coletivo à disposição dos talentos. É isso aí. Então, essas comparações é bom sempre a gente explicar, né, porque essa seleção de 70, a gente não pode falar muita coisa, a não ser dizendo que foi puro coletivo e puro talento. E esse elenco que eu estou discutindo jogou 4 vezes juntos, né? 2 delas na estreia e na final da Copa. Sabe por quê? Exatamente por isso. Algumas alterações táticas do treinador e outras por contusão. Mas é isso que eu quero colocar. Tanto a que jogou, quanto a que esperou, ou que entrou, né, deu conta do recado exatamente como pedia o coletivo e como pedia a parte individual, que é a parte do talento de cada um. Esse entrosamento deu para a Copa de 70
Pelo menos o mundo fala isso como a melhor de todos os tempos. É isso aí, galera. Estamos juntos.